Olá, meus queridos, boa tarde. Vamos nós, reunidos novamente de forma virtual para mais uma aula de português. Pessoal, hoje nós estaremos concluindo o nosso módulo 1 com a correção da atividade de revisão que vocês estiveram fazendo na semana passada. Então, a gente vai estar fazendo essa correção hoje. E a gente também, aproveitando já, a gente vai estar fazendo uma revisão dos conteúdos que serão cobrados no trabalho que vocês estarão fazendo, beleza? Então, eu cobrei lá, vocês viram lá no cronograma que eu coloquei apenas os dois gêneros textuais, que foi a crônica e o romance. E coloquei também alguns conteúdos no que se refere à gramática, sobre sujeito indeterminado, oração sem sujeito e as vozes verbais, certo? Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso, beleza? Porque durante toda a semana a gente vai estar fazendo atividades voltadas para esses conteúdos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, a crônica, ela não é um gênero tão extenso, certo? Apesar de que às vezes a gente vai encontrar crônicas mais extensas, de certa forma, certo? Ela vai ser um gênero textual que, assim, vai tratar nas suas entrelinhas sobre fatos do cotidiano, ok? Então, fatos do cotidiano. Dependendo da sua intencionalidade, ou seja, para quem se destina, para quem está voltado aquele texto, ela pode usar traços de humor também, ok? Pode usar também o registro informal, certo? Então, assim, vai depender muito do público, da intenção, do que o escritor ele está querendo e ele deseja alcançar, certo? Dependendo muito do público, ok? Então, assim, é um gênero que ele trata de questões do cotidiano, só que não qualquer questão, pessoal, como a gente já viu e vocês sabem muito bem disso, não qualquer questão do cotidiano, mas assuntos de relevância em meio à sociedade, certo? Não qualquer assunto, ok? Então, na página 41, vocês têm um conceitozinho sobre esse gênero textual, beleza? Eu coloquei lá também, pessoal, a questão do romance, que diferentemente da crônica, ele já vai ser bem mais extenso, o romance, vai conter muitos personagens, ele pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa, certo? Então, assim, ele vai ter um conflito principal, vai ter algo que é o ponto-chave, que norteia todo o romance. Só que como o romance que vocês leram aqui no livro de vocês, né, sobre os moinhos de vento, ele não trata realmente do amor em si, né? Ele vai trazer sim uma história com vários personagens. Pode ser que tenha alguma coisa voltada para essa questão do amor, mas não necessariamente, tá certo? Então ele é bem mais extenso, ele é bem mais extenso do que a fábula, que vocês conhecem, as fábulazinhas minúsculas com a moralzinha abaixo, certo? Então ele é bem mais extenso do que a fábula, do que o conto, ele é bem mais extenso do que o conto também, certo? No livro de vocês, na página 70, tem também o conceito sobre o romance, certo? Vai vir aí falando um pouquinho. E eu lembro-me que eu postei algumas características, né? O conceito também, mais um conceito, sobre o romance, beleza? Vocês deem uma olhadinha no caderno de vocês, que vocês também terão, sim, suporte para estarem estudando sobre o romance, ok? Outra questão que eu também coloquei lá no cronograma de vocês para estudo foi a questão do sujeito indeterminado. Aí, esse sujeito indeterminado, quando é que ele pode acontecer de uma oração ela conter um sujeito indeterminado? No livro de vocês, na página 56, nós teremos aí as duas situações, certo? A primeira é quando o quê? Quando não sabemos quem praticou a ação. Na frase está implícito, não se sabe quem praticou aquela ação, certo? A outra situação é quando nós queremos, de forma intencional, esclarecer quem realizou a ação, certo? Expressa pelo verbo. Aí vamos aí, pessoal, sigam aí no livrinho de vocês. Vamos ver lá que esses exemplos aí são bem básicos. No restaurante da Dona Isabel, come-se muito bem. O verbo aí é o quê? Come-se, certo? E aí, esse come-se nos indica quem é que pratica a ação de comer no restaurante da Dona Isabel. Come-se muito bem. Quem que come muito bem no restaurante da Dona Isabel?
Não se sabe, certo? Então, é a primeira situação de sujeito indeterminado, certo? Aí, esse verbo aí, pessoal, ele está na terceira pessoa do singular, certo? E ele vem com um acréscimozinho do se, né? Que é como se fosse um índice de indeterminação, como-se, ok? Então, é a primeira situação, certo? Quando não sabemos quem praticou a ação, que a ação, no caso aqui, é a ação de quê? De comer, certo? Não se sabe, apenas que come-se, certo? Aí nós temos o outro exemplo, ó. Avistaram os idosos praticando esportes na praia. Então, aqui o verbo está na terceira pessoa já do plural, não mais no singular. Terceira pessoa do plural, ó. Avistaram, certo? Avistaram os idosos praticando esportes na praia. Avistaram, dá pra gente ter uma noção, né? Mas não diz exatamente como foi isso, né? Apenas que avistaram os idosos praticando esportes na praia, né? Além do sujeito indeterminado aqui, ó, avistaram. Quem foi que avistou? Avistaram. Quem foi que avistou os idosos praticando esporte na praia? Não se sabe, por isso que o sujeito é indeterminado. Além do mais, né? A gente não tem noção de quem foi que avistou os idosos, apenas que avistaram, certo? Então, são as duas situações de sujeito indeterminado. Quando, de forma intencional, eu não quero que saibam quem praticou a ação verbal, que, assim, a que vai mais acontecer, a que vai ser mais relevante é a primeira, certo? Que é quando não sabemos quem praticou a ação verbal. Essa segunda vai acontecer em alguma situação? Vai. Mas a principal é essa, certo? Então, uma está ligada diretamente à outra. Quando não sabemos, então é sujeito indeterminado, quando nós não sabemos quem praticou a ação verbal, tá certo? Aí nós temos já a oração sem sujeito. Sem sujeito, aqui é sujeito indeterminado. Nós não sabemos quem praticou a ação verbal, certo? Que barulho. E nós temos a oração sem sujeito, na página 57, ok? Aí vamos lá para a oração sem sujeito. Ó. Quando o predicado, por exemplo, lembram aí o que é sujeito e predicado? Por exemplo, na frase, Pedro e Mariana estão namorando. Pedro e Mariana são o quê? Sujeito. O sujeito, que é sobre quem nós estamos falando. Pedro e Mariana estão namorando, que será o predicado, ok? Então, quando o predicado de uma oração não se relaciona a nenhum ser, a nenhuma pessoa, quando o predicado não se relaciona a nenhum ser, a nenhuma pessoa, ou seja, a oração é construída apenas de predicado, ou seja, quando não tem sujeito, não tem o sujeito, não tem, tá bom? O sujeito indeterminado, a gente sabe que tem, mas a gente não sabe quem é indeterminado, tá certo? Já a oração sem sujeito é que não existe o sujeito lá, tem só o predicado, ok? Aí vamos lá, ó. Temos uma oração sem sujeito, ok? Então, por exemplo, ó, dançou bastante. Vocês acham que é o quê? Dançou. Vai ser uma oração sem sujeito? Ou vai ser um sujeito indeterminado? Dançou bastante. Quem foi que dançou? Então, é um sujeito indeterminado, né? Então, olha aí a diferença, certo? Que existe entre um e outro. No sujeito indeterminado, a gente sabe que existe, sim. Mas a gente não sabe quem foi, quem é, não se dá para determinar. Já a oração sem sujeito aqui não tem sujeito mesmo. A frase é formada apenas por predicado, ok? Aí, com relação, pessoal, às vozes verbais, nós teremos 3 tipos de vozes verbais, certo? Que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, ok? Quando é que a voz vai ser ativa? Quando o sujeito, ele pratica a ação, ativa. Quando o sujeito pratica a ação, ok? Quando é que vai ser passiva? Quando o sujeito, ele recebe a ação. Ele não pratica, ele recebe de outro sujeito, de outra pessoa. E reflexiva, voz reflexiva,
Quando o sujeito ele pratica e quando ele recebe. Na mesma frase, na mesma oração. Ele pratica e ele recebe. Certo? É somente isso. Você compreendendo esse conceito, olha, você compreendeu tudo das vozes verbais. Certo? Voz ativa, o sujeito pratica, vai ser um sujeito agente. Voz passiva, o sujeito recebe, vai ser sujeito paciente. E voz reflexiva vai ser a junção das duas. Tanto da ativa como da passiva. Recebe e pratica. Pratica e recebe. Ok? É muito simples, pessoal. Vocês compreendendo esse conceito aqui, dá tudo certo. Ok? Aí, seguindo, nós temos agora a correção da atividade de revisão geral, que vai da página 92 até a página 96. Certo? Aí, vamos lá. Primeira questão. Leia as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Aí, vamos lá. Nós temos 3 frases, ó. O cachorro dormiu na casinha. O cachorro ficou atento aos ruídos. O cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Vamos lá. Em A, que é o cachorro dormiu na casinha, dormir, o verbo dormir não é de ligação. E o predicado é verbal. Vocês colocaram o que aí? Espero que vocês estejam gritando. V de verdadeiro, é verdadeiro. O predicado é verbal. E o verbo dormir, ele não é de ligação. Tá certo? Em B, o verbo ficar é de ligação. O cachorro ficou atento aos ruídos. E atento desempenha a função de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito, tá certo? Atento aos ruídos é uma característica ao sujeito, que é o cachorro. Sim, eu espero que vocês tenham colocado verdadeiro também, verdadeiro. Aí a seguinte, em C, que é o cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos, o verbo dormir é de ligação. E o termo na casinha funciona como um predicativo do sujeito? Não. Então é falso, falso. Em C, o predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Vocês colocaram o quê? Falso também, tá bom? É falso também, é falso. E a última em C, o predicado apresenta 2 núcleos, o verbo significativo dormir e o predicativo atento. Assim, ele é um predicado verbo nominal. Sim, eu tenho certeza que vocês acertaram essa, né? Verdadeiro. Então, fica V, V, F, F, V. Ok? Agora reescreva as alternativas falsas corrigindo-as. Vamos lá, ó. A primeira lá que é em C, né? Em C, o verbo dormir é significativo, é um verbo principal, é um verbo significativo. E o termo na casinha funciona como adjunto adverbial de quê? De lugar, na casinha, um adjunto adverbial de lugar. Ok? Aí, corrigindo a outra, em C, o predicado possui 2 núcleos, que são o verbo significativo dormir e o predicativo do sujeito atento. Então, possui 2 núcleos. O verbo dormir e o predicativo do sujeito atento. Certo? Vão corrigindo aí. A segunda questão que eu expliquei para vocês, que foi uma questão assim de dúvida, né? Una as orações a seguir, de modo que o predicado se torne verbo nominal. Lucas passou por mim. Lucas estava apressado. Aí juntando os dois para formar uma frase só, contendo um predicado verbo nominal. Fica como? Lucas passou por mim apressado. Ou então, Lucas, vírgula, apressado, vírgula, passou por mim. 2 tipos de resposta. A B. O juiz julgou o réu. O réu é inocente. Fica como a resposta? O juiz julgou o réu inocente. Ok? Os convidados assistiram ao concerto. Os convidados estavam emocionados. Resposta: os convidados assistiram ao concerto emocionados. Ok? Aí vamos lá para a terceira questão. Essa dali é bem simples. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Nós temos a frase. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Vocês marcaram qual, pessoal?
Trata-se de uma oração com predicado verbal. Tem um predicado verbal aí. Cujo núcleo é o verbo de ligação achar. Achar. Trata-se de uma oração com predicado nominal, cujo núcleo é o verbo de ligação achar. É um predicado nominal? É um predicado verbal? Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal. Tem os dois, tem o verbo e tem o nome, cujos núcleos são o verbo significativo achar e o predicativo do objeto preocupada. Sim, eu espero que vocês tenham marcado essa, viu? Sim, essa daí, a terceira. A quarta questão, letra A. Nós temos um poemazinho, certo? Sobre festa da alegria. Aí pergunta, que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos? Qual é o trechozinho que comprova isso, que a festa era agradável a todos? O fato de ela durar dia e noite. Então, isso significava que agradava todo mundo, né? Durar dia e noite uma festa. E a B. Nos últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico diz que qualquer um que passava olhava sonhando. Para você, que sentido tem esses versos? Olhava sonhando para a festa lá, quando passava. Então, essa daí é pessoal, tá bom? A quarta questão, letra B, pessoal. Aí vamos para a C. Releia a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Explique. Eles não têm o mesmo sentido. Se vocês lerem lá direitinho, vocês vão perceber isso, né? Não. Na segunda ocorrência, no segundo verso, né? O verbo trovejar foi usado no sentido figurado, tá bom? No sentido figurado, que vocês sabem o que é, né? Sentido figurado. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? Oração sem sujeito, que eu já expliquei. Sujeito indeterminado é diferente de oração sem sujeito, né? Oração sem sujeito não tem sujeito. Aí pede para justificar, né? Resposta. O primeiro, pois a oração não possui nenhum termo que desempenhe a função de sujeito. Certo? Aí vamos lá. Como você interpreta os seguintes versos? Essa daí é pessoal, mas que eu expliquei também, né? Como é que vocês interpretam? Ó, mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Trovejou aí, né? No sentido literário também. Aliás, no sentido figurado, né? Trovejou. No sentido literário é de trovão mesmo, né? Então, sugestão de resposta para vocês. Entende-se que ninguém... A imagem ficou um pouco ruim, né? Acho que é porque eu dei uma balançadazinha aqui. Entende-se que ninguém gritou ou falou energicamente contra a festa. Ok? Ninguém reclamou, ninguém gritou, ninguém falou nada sobre a festa. A quinta, letra A. Volta a imagem. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? É um sujeito o quê? Indeterminado, né? Contar, ó. Contam que toda tristeza... Quem é que conta? Não se sabe, então é um sujeito indeterminado. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? Qual foi o efeito que foi criado com o uso desse tipo de sujeito? O eu lírico não revela quem praticou a ação de contar. Ou por não saber, ou por não querer. Ou ele não sabia quem era o sujeito, ou porque ele não quis contar quem era o sujeito. A letra C, esses versos tratam, né? Essa daí é de interpretação mesmo, é a segunda, da origem da tristeza na Bahia. A sexta questão, voltou a imagem. A sexta, vocês marcaram qual? Essa daí dá bem simples, né? A letra C. Eu vou adiantar para a gente não perder tanto tempo. A sétima questão, letra A própria existência do eu lírico. E a letra B? Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Por que será, hein? Porque trata-se de uma oração formada apenas por predicado. Só isso. Já que é uma oração sem sujeito, né? Trata-se de uma oração formada apenas por predicado. A oitava questão, pessoal. Vamos lá para a oitava. Nós temos aí duas manchetes, né? Nós temos a manchete A e temos a manchete B,
certo? Paraná é goleado em casa pelo Corinthians e segue sem vencer no Brasileirão. Corinthians goleia Paraná e segue 100% no Brasileirão. Mesmo sentido, né? Das frases. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz ativa, ou seja, que pratica a ação? É na B, é na A, é na A, é na B? Vocês colocaram B, não foi? Muito bem para vocês. Ela B mesmo, tá bom? Ó, B. Corinthians goleia Paraná. Então, ele que praticou a ação de golear o Paraná, né? Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz passiva, que recebe? Paraná, ele recebeu a ação de ser goleado pelo Corinthians, certo? Então, é A. E a letra C? O enfoque que há diferente, né? O sentido, como elas são trabalhadas, elas são vistas. Na manchete a ênfase recai sobre o sujeito. E na manchete B, a ênfase está no sujeito. Ok? Na A ênfase recai sobre o sujeito. E na B, a ênfase está no sujeito, que é diferente, né? E a 9, que para dizer se está na voz A de ativa, P de passiva e R de reflexiva. Vamos lá, ó. Aos domingos, as crianças passeavam de bicicleta. Tá na voz o quê? Ativa, passiva ou reflexiva? Ativa. Quem era que praticava a ação de aos domingos passear de bicicleta? As crianças. Então é A. Alguns meninos feriram-se no brinquedo. Ó, feriram-se. Eles feriram e foram feridos. Ok, eles praticaram e receberam a ação de ferir. Feriram-se entre eles. Então, por isso que é reflexiva. Os aventureiros se perderam na trilha. Os aventureiros se perderam. Ambos se perderam. Então, é reflexiva. Eles praticaram a ação, eles foram para uma trilha e se perderam. Ambos se perderam. Reflexiva. As regras foram ignoradas pelos novos atletas. É o quê? Passiva. Recebe a ação, né? As regras foram ignoradas pelos novos atletas. O menino foi socorrido pelo bombeiro. Quem foi socorrido pelo bombeiro? O menino. Então, quem recebeu a ação de ser socorrido? O menino. Então, vai estar na voz... Eu ouvi vocês falando na voz passiva, tá certo? Ele sofreu a ação de ser socorrido, ok? Beleza? Então, pessoal, para hoje é isso, essa correção mais explicada, tá certo? Dúvidas a gente vai estar tirando posteriormente nas aulas seguintes, certo? A gente vai estar fazendo outras atividades voltadas para esse conteúdo, ok? Dúvidas podem estar me perguntando, beleza? Valeu, pessoal!